No vídeo anterior, nós completamos o modelo ISLM, né, colocando a LM e o mercado monetário. E aí nós ficamos com um modelo que tem como sua principal função permitir a avaliação de política econômica. É sempre bom lembrar que é um modelo de lado de demanda e trabalha com algumas hipóteses típicas do lado de demanda que nós estamos chamando de curto prazo, qual seja o nível de preços fixo, a inflação não está na mesa aqui, e dois, as empresas vão ofertar a quantidade demandada. Então, seja lá qual for a quantidade demandada, as empresas estarão dispostas a ofertar. É aquela curva de oferta agregada horizontal que nós discutimos na unidade 2 desse curso. Então, se não lembra disso, volta lá para poder estar claro o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, é isso. Nos próximos slides, o que nós vamos fazer é usar o modelo ISLM para analisar a política monetária, a política fiscal e as interações entre essas duas políticas, como é que elas podem se atrapalhar, se ajudar para atingir um determinado objetivo típico de política econômica. O impacto inicial da política fiscal é no mercado de bens e serviços, ou seja, ela vai afetar primeiro a IS, né, o G aparece na IS. O impacto inicial da política monetária é principalmente no mercado de ativos, então a política monetária vai pelo mercado de ativos, especificamente o mercado de moeda. Como esses mercados estão interligados, as duas políticas, tanto a política monetária quanto a política fiscal, vão ter efeito nos dois mercados, no mercado de bens e serviços, no mercado monetário, e, portanto, vão afetar produto e juros. Todas duas. Então, parte aqui da discussão é o mix de política, como é que você faz para chegar num determinado objetivo, quais são as consequências envolvidas. Bom, esse é o modelo ISLM, né, que nós discutimos no vídeo passado. Nós vamos fazer o seguinte, por exemplo, política fiscal, seja G, TR ou Tzinho. Aqui nós vamos focar em G, mas a gente já discutiu isso lá atrás. Ela desloca a IS. Quando ela desloca a IS, ela leva a uma alteração no produto e nos juros, não é? Política monetária, ela desloca a LM. Como ela afeta a LM, ela também leva a alteração no produto e nos juros. É isso que nós vamos discutir, é sobre isso esse vídeo. Como é que a política monetária afeta juros e produto, ou renda, e como é que a política monetária faz isso. Bom, então vamos lá. A política monetária expansionista, isso desloca a LM para a direita, a contracionistas para a esquerda, né? Então, você tem essa relação. A política monetária, ela vai deslocando a LM para a esquerda ou para a direita, dependendo se é contracionista ou expansionista. Já a fiscal, como eu disse, desloca a IS. Também a mesma coisa. A expansionista desloca para a direita, a contracionista desloca para a esquerda, né? Então, estamos começando a montar nosso quebra-cabeça. Bom, o Banco Central, BC, vamos chamar de BC aqui várias vezes, né? BC para os íntimos, digamos assim. E a partir do momento que vocês resolveram fazer economia, então num curso de macro, é melhor vocês começarem a ficar íntimos do BC, porque quem discute macroeconomia, principalmente flutuação, BC é peça-chave, né? Então é BC, se for nos Estados Unidos, Fed, então você está vendo, vai criando intimidade, é o responsável pela política monetária. Então quem faz isso é o Banco Central, fica com ele. Isso é da maioria dos países e no Brasil também. É assim que funciona. Recentemente, aqui no Brasil, nós, inclusive, demos mandatos ao presidente do Banco Central e à diretoria, exatamente para ele focar na política monetária, sem ficar muito preocupado ou, pelo menos assim, diminuir a pressão política nesses personagens. O Banco Central faz as operações por mercado aberto. E por mercado aberto quer dizer a venda de títulos do governo ou do próprio Banco Central. Quer dizer, aí tem sutilezas. Lá no curso monetário vocês entram mais nos detalhes. Mas o ponto aqui é o seguinte, a política monetária é executada por meio de compra e venda de títulos. Então é assim que o Banco Central toca a política monetária dele. Tem uma mesa lá, é muito provável que alguns de vocês aqui, alunos de economia da UNB, eventualmente façam concurso e vão para o Banco Central um dia, alguns de uma parte aí, e vão realizar esse tipo de operação. Então, se você olhar quem realiza esse tipo de operação, tem vários colegas de vocês, no sentido de que também passaram aqui pelo nosso departamento. Então, quando o BC compra títulos, ele aumenta o estoque de moeda. Por quê? Porque ele supõe que eu sou... Na verdade, o BC não vai negociar comigo, né? nem com ninguém específico. Ele negocia com alguns bancos que têm essa função. Mas só para contar a história, eu vou vender, então, eu sou um banco e vou vender título
para o BC. Quando o BC compra o título, eu entrego o título para ele e ele me dá a moeda. É assim que o BC bota a moeda na economia. Não é espalhando por aí. Quer dizer, você vê assim, o BC aumentou a moeda na economia. Por que não está no meu bolso uma parte dessa moeda? O que aconteceu? Eu acordo de manhã e não vejo, porque obviamente não é assim que o BC joga moeda. Tem aquela imagem do dinheiro de helicóptero, né, que a gente faz uma figura que se faz em macroeconomia às vezes, que o BC sai jogando, mas é óbvio que isso é só imagem, é só fantasia para passar uma ideia. O que o BC faz na realidade, ele compra títulos, ele vai no mercado, ele compra esses títulos, e aí quando ele compra o título, ele fica com o título e a quantidade de moeda que ele pagou do título, R$1.000. Ele pagou R$1.000 no título, esses R$1.000 são moeda que está entrando na economia. E quando ele quer reduzir o estoque de moeda, ele vende os títulos. Então é assim que funciona. Política monetária é assim que funciona. Claro, tem os detalhes aí, mas o grosso modo é assim. Compra e venda de títulos. O BC compra e vende títulos para poder afetar a quantidade de moeda que está em circulação na economia. Bom, suponha uma economia em equilíbrio no ponto denotado por E. Quando eu falar em equilíbrio, eu estou falando nesse equilíbrio aqui. É desse aqui que eu estou falando. Tá? Quando eu falar do equilíbrio aqui, do equilíbrio é sempre um ponto de partida, é uma situação onde o mercado monetário e de bens e serviços está equilibrado, que acontece na interseção da IS com LM. Então, aqui falei equilíbrio. Suponha que a economia parte de um ponto de equilíbrio é desse cara aqui que eu estou falando, desse E. Vamos voltar para lá, então. Então, a economia está em um ponto de equilíbrio denotado por E. O aumento da oferta de moeda cria um excesso de oferta de moeda, né? Quer dizer, tem uma demanda lá, está tudo equilibrado, a demanda está igual à oferta, o Banco Central resolveu aumentar a oferta de moeda. Então, foi lá o Banco Central fazer isso. Agora há um excesso de oferta da moeda e as pessoas vão ajustar tentando comprar outros ativos. Elas estão com essa moeda, elas não tinham essa demanda, elas vão sair comprando outros ativos. O preço dos ativos sobe e a rentabilidade dos ativos diminui. Aqui está um typozinho, mas por quê? Porque as pessoas correram para comprar ativos, então os preços sobem. Né? As pessoas estão querendo comprar, o preço sobe. Quando o preço sobe, a rentabilidade diminui. Isso é lá de finanças. Mas como é que funciona? Supõe que você tem um título perpétuo, é sempre bom dar exemplo com título perpétuo, porque evita algumas sutilezas. Quer dizer, você paga 1.000 e recebe 10% ao ano, ou seja, todo ano você recebe 100. Então, esse é um ativo que custa 1.000, é um ativo que te paga 100 por ano, né? 10% todo ano. Suponha que o preço desse ativo subiu. Então, agora está todo mundo correndo para esse ativo valeu 200, mas agora vale 200, mas ele continua te pagando 1.000 por ano. Desculpa, 100 por ano. É o que ele tem. O ativo é esse, é uma perpetuidade, quer dizer, para toda a eternidade que o dono desse ativo recebe 100 por ano. Se você pagou 1.000 nesse ativo, você está levando 10% por ano. Se você pagou 2.000 nesse ativo, você está levando 5% por ano, ou seja, caiu a rentabilidade. É assim que funciona essa lógica aí dos ativos. Então, o que acontece é que o preço dos ativos sobe, os preços sobem e a rentabilidade dos ativos diminui. Bom, então o mercado de moeda vai encontrar um novo equilíbrio com taxa de juros menores, porque as rentabilidades estão caindo, é isso que acontece. Suponha que o equilíbrio do mercado monetário ocorre num ponto E1, então vamos chamar de E1. Agora, só quem está em equilíbrio é o mercado monetário. Então é um ponto da LM, mas não é da IS. Só o mercado monetário que está em equilíbrio. Então o mercado de bens e serviços não está equilibrado nesse ponto. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos pensar que agora tem uma nova combinação de taxa de juros, renda e moeda que equilibram o mercado monetário, mas o mercado de bens e serviços não está equilibrado. Por quê? Porque a redução dos juros leva a um excesso de demanda por bens e serviços. Juros mais baixos. Aqui nós não colocamos o consumo como dependendo dos juros, então o efeito vai vir investimento. Então, como os juros caíram, agora o setor privado quer investir mais, né? O investimento é a função inversa dos juros, e tem excesso de demanda, porque não tem lá produto para tanto. Então há esse desequilíbrio. O que é que vai acontecer? O produto começa a aumentar. Por que o produto começa a aumentar? Porque a nossa hipótese é que as firmas atendem às demandas. Então é sempre bom ter em mente as hipóteses do modelo SLM. Você pode perguntar, e se as firmas, no lugar de atender a demanda,
deixar subir o preço, já que aumentou a demanda. Aí eu tenho outra história, eu tenho outra discussão. Nesse modelo ISLM de demanda, não é isso que funciona. Oferta agregada horizontal no curto prazo. É disso que nós estamos falando. Então, oferta agregada horizontal. Mas se a gente estivesse pensando numa oferta agregada vertical, caso clássico, que a gente chamou de longo prazo, esse aumento da demanda levaria a aumento no nível de preço. Mas aqui não é isso que acontece. Ele leva a um aumento do produto. Então, o novo equilíbrio da economia vai acontecer num ponto L', onde não apenas a taxa de juros é menor, como o produto ou renda é maior. Então, uma política monetária expansiva, ela no curto prazo, ou dentro das condições que garantem uma oferta agregada horizontal, ela leva a uma menor taxa de juros e a um maior nível de produto. Esse ajuste, a maneira de você caracterizar isso no gráfico é deslocando a LM para a direita, né, que é o que faz. Então, está aqui a história contada no gráfico, aí eu vou precisar de óculos. Então, você está no ponto E, o Banco Central fez a política monetária, o que deslocou a LM para a direita. Está aqui, então, o deslocamento da LM. E esse é o ponto E1 que eu falei. Esse ponto seria o equilíbrio do mercado monetário com essa renda e a taxa de juros, que seria essa taxa de juros que cai. Mas esse ponto aqui não é um equilíbrio porque ele não está na IS. E para ser equilíbrio tem que estar na IS e na LM. Então o que vai acontecer? O equilíbrio vem para cá, com uma taxa de juros maior do que a seria só pelo mercado monetário, mas também com nível de renda maior. Então esse é o efeito de uma política monetária. Então, isso você capta deslocando a IS a LM para a direita. Então está aqui o efeito da política monetária. Como é que funciona? Como é que passa isso? E aqui é muito importante, tá? Porque qual é o problema do modelo ISLM? O modelo ISLM é muito legal fazer no gráfico. Você vem para cá, na realidade, tudo que eu vou falar, você vem para cá e pega o gráficozinho e vê, claro, a LM veio para a direita, então aumentou o juro, diminuiu os juros e aumentou o produto, né? Porque a LM veio para cá. Mas o que a gente tem que saber do modelo ISLM, o que é importante no modelo ISLM, o que é fundamental para você analisar um ISLM e não ficar só brincando de gráfico, é entender o que está acontecendo no modelo. São os mecanismos de transmissão, como que esse efeito está acontecendo na economia. Por isso que eu primeiro descrevi, depois mostrei o gráfico. No final, eu vou fazer com cálculo. Mais mecânico ainda. Você encontra tudo. Agora, é importante ter a noção do que está acontecendo para chegar nesse determinado ponto. Então, eu vou bater nessa tecla. Senão, eu volto a dizer, parou agora, desloca a ES para um lado, desloca a LM para o outro, você vê o que acontece com juros e renda. Então, peço que vocês façam esse esforço, porque é a macroeconomia, né? A gente não está aqui só para olhar gráfico, a ideia é aprender macroeconomia, pensar macroeconomia. Então, como que acontece? E por que é importante saber isso? Porque tem que entender, às vezes, por que não acontece. Por que não acontece? E aí, se você domina os mecanismos de transmissão, se você sabe essa história do que está acontecendo em cada mercado, você, como analista, começa a estar trabalhando num banco, te pedem para fazer uma análise, você vai enxergar o que o modelo não enxerga, né? Porque para o modelo é uma matemática ali que vai acontecer. Você diz, não, espera lá, não vai acontecer isso porque esse mecanismo aqui está quebrado. Então, é importante ir além do gráfico, além da derivada, e pensar a macroeconomia que está acontecendo por trás desses modelos. Então, qual é o mecanismo de transmissão da política monetária? Bom, o aumento da oferta real de moeda leva a um desequilíbrio nas carteiras de ativo. Você é um cara que é um gestor de carteiras, gerou esse desequilíbrio. Os detentores das carteiras tentam reduzir o que possuem de moeda comprando outros ativos. Então, o Banco Central jogou aquela moeda, as pessoas não estavam demandando aquela moeda, eles vão em busca de outros ativos. Esse movimento, como nós já conversamos, afeta preço e rentabilidade do ativo. E aí acontece o ajuste na taxa de juros. Então, é um efeito de redução de juros. Então, muitas vezes as pessoas falam, por que tem essas subidas muito grandes nos preços dos ativos? Parte disso é a política monetária. Nos Estados Unidos, você bota a taxa de juros perto de zero, olha o que está acontecendo com o preço dos ativos.
vai lá para cima. Que no Brasil de 2020, o Banco Central botou a taxa de juros em 2%, um valor extremamente baixo para o Brasil. A Bolsa subiu, né? Essa turma fez uma festa, os ativos estão subindo, essa coisa está ligada na política monetária. Então, aí que eu digo, se você vai ser um analista macro, você tem que estar enxergando tudo isso. Você não pode só olhar para o gráfico e dizer, expansão da política monetária expansiva, cai juros, aumenta o produto. Não, você tem que estar entendendo o mecanismo, qual é a história que está correndo por trás. Essa mudança na taxa de juros, que veio lá do mercado de ativos, moeda, ela altera a demanda agregada. No nosso modelinho, via investimento, mas é fácil você pensar que também pode ter um efeito via consumo, especialmente consumo de bens duráveis, né? Que é onde tem financiamento. Quer dizer, talvez não pegue o consumo de picolé. Eu pego um picolé, a taxa de juros aí deve ter um efeito pequenininho. Mas se eu estou pensando na geladeira, numa TV dessas legais e tal, que você financia, aí talvez tenha um impacto, né? Se o teu carro, o carro que você usa para trabalhar ou para passear, sei lá, aí a taxa de juros pode ter um impacto. O problema é que isso aqui é uma coisa delicada, porque estritamente falando, o bem de consumo durável devia ser pensado como investimento, porque afinal de contas, você quando compra uma televisão, ela gera um fluxo de serviço. Só que isso não está precificado, seria humanamente impossível colocar, né? Então, ele acaba indo para consumo de bens duráveis. Aqui, antigamente, no Brasil, não tinha nem a separação de bens duráveis e não duráveis no consumo. Hoje em dia você encontra, né? Você vai nas matrizes de uso e recursos, você encontra. Mas, de todo modo, é essa lógica que está acontecendo. Então, o Banco Central ele começou lá no mercado de ativos, que ele botou moeda, isso deu uma bagunçada lá naquele mercado, o pessoal se reorganizou lá e a taxa de juros caiu. Como a taxa de juros caiu, houve um aumento da demanda no nosso modelo via investimento. Esse aumento da demanda mexeu no mercado de bens e serviços. Então, alteração da oferta da moeda, os ajustes na carteira levam a mudanças no preço de ativo e taxas de juros, os gastos se ajustam às variações nas taxas de juros e o produto se ajusta à variação na demanda agregada. É esse o mecanismo de transmissão. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo por trás daquele deslocamento do gráfico. Está acontecendo todo esse movimento por trás da política monetária. Bom, existem alguns casos extremos, casos atípicos, que vale a pena mencionar. Um deles chama armadilha da liquidez. É um caso extremo que ocorre quando discutimos política monetária. É caracterizada por uma situação onde o público está disposto, a uma dada taxa de juros, a reter qualquer quantidade de moeda que seja ofertada. Ou seja, as pessoas estão demandando qualquer moeda a uma dada taxa de juros, o que é atípico. Normalmente não é isso que acontece, né? Normalmente há uma sensibilidade ali em moeda e juros, mas esses casos são casos extremos, normalmente estão associados a situações onde a taxa de juros está muito baixa, e aí as pessoas começam a aceitar qualquer moeda. Quando isso acontece, a LM fica horizontal e não é mais deslocada por mudanças na oferta de moeda. Por quê? Porque as pessoas estão aceitando a demanda. Lembra do mecanismo de transmissão? O que é? O Banco Central joga a moeda, mas as pessoas não estão querendo reter aquela moeda, elas vão atrás de outros ativos e acontece o efeito. Aqui, as pessoas ficam. Não importa quanto de moeda o Banco Central botar na economia, as pessoas vão querer ficar com essa moeda. É um caso extremo, óbvio, é um caso atípico, mas que tem alguma relevância, principalmente depois de 2008, com a taxa de juros muito baixa no mundo todo, e o que se chamou lá nos Estados Unidos de quantitative easing, que são grandes emissões monetárias, que não viraram inflação. Então, de alguma maneira, as pessoas não estavam pegando essa moeda para comprar outra coisa. Tinha um efeito lá de ativos, é verdade, os preços do ativo subiram muito, mas aparentemente as pessoas estavam retendo, segurando essa moeda. Bom, na presença da armadilha de liquidez, a política monetária deixa de ter impacto na renda de juros, ou seja, ela fica impotente. Por quê? Porque o mecanismo de transmissão está quebrado. Quebrou o mecanismo de transmissão. Aquele mecanismo que faz o efeito de juros e que passa para a demanda agregada, ele quebra. Então, a política monetária perde a potência. Ainda não falamos de política fiscal, mas só para antecipar aqui, spoiler, né? Só para dar um spoiler, na armadilha da liquidez, a política fiscal fica bem mais potente. Ela fica bem
bem mais poderosa. Essa possibilidade da armadilha de liquidez, quando a taxa de juros está muito baixa, é uma noção muito associada à teoria keynesiana. Keynes, em muitos momentos da obra dele, ele defende a política fiscal. E ele coloca essa possibilidade, que é aquele momento que não adianta você querer estimular a economia via política monetária, porque ela não vai responder. Aí, só a política fiscal que tem efeito e que aparece. Então, Keynes que bota traz essa discussão, não é? E está muito associada ao pensamento dele. Mas é um caso atípico, não é o caso normal, não é o caso padrão. Mas quando ela acontece, você fica nessa situação muito interessante de que a política fiscal a política monetária fica impotente e a única maneira de estimular a economia é a política fiscal. Se você pegar o debate que houve nos Estados Unidos ali por 2008, 2009, envolvendo economistas brilhantes como Krugman, Mankiw, o Barro participou, o Robert Barro, quer dizer, foi um debate que aconteceu muito nos Estados Unidos. O que aconteceu ali nos Estados Unidos? Veio a grande crise, né, a crise do mercado financeiro, e o Banco Central começou a botar a taxa de juros para baixo, até que ele chegou num ponto que não dava para baixar mais. Você pensa que chegou muito perto de zero. Você para pensar, teoricamente é difícil pensar uma taxa de juros nominal abaixo de zero. Aconteceu em alguns países, que época estranha, né? Mas taxa de juros nominal abaixo de zero significa o seguinte: você chega no governo e diz, eu te empresto R$1.000 e daqui a um ano você me dá, sei lá, 995. Você é muito doido. Por que você não fica com dinheiro guardado? Bota o dinheiro no colchão. Você bota o dinheiro no colchão, 1.000 vale 1.000 daqui a um ano. Mas, então, é uma situação muito atípica, uma situação esdrúxula, mas que aconteceu em alguns países, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ficou colado em 0,25, ficou colado ali, mas não iria para o negativo. E aí você fala que é o limite, talvez ali seja o limite inferior da taxa de juros. Então, há um limite inferior até onde a taxa de juros pode ir. No caso, eu tenho a impressão que a Dinamarca ou a Suíça que chegou até essa taxa de juros negativa, você vê a loucura que é. Né? As pessoas pagam para emprestar a moeda para o governo, né? Para entregar a moeda para o governo. Essa é uma situação muito forte, mas claro que isso tem um limite. Óbvio que isso tem um limite. Né? Você pode até merreca, entendeu? Mas vai muito, não faz muito sentido essa operação acontecer. Então, havia uma suspeita que talvez a economia americana tivesse exatamente nessa armadilha de liquidez. As pessoas estavam pegando moeda. Nesse caso, a saída seria política fiscal. Só que a política fiscal estava travada no Congresso, porque o partido do Obama não tinha maioria nas duas casas e os republicanos estavam dificultando a aprovação dos pacotes de estímulo fiscal do Obama. Então isso gerou um grande debate. E durou muitos anos, muita discussão, né? E o Krugman defendendo muito a ideia de que tinha que ter expansão fiscal. O Krugman é um economista mais ligado ao Partido Democrata. E num certo momento, o Krugman meio que disse assim, bom, já que nós não vamos ter o estímulo, o que sobra ao Banco Central americano, na época era o Ben Bernanke que estava lá, que era um acadêmico de Princeton, pelo menos jogar a expectativa de inflação lá para cima. Nosso modelo, a gente não está trabalhando expectativa de inflação, ele é um modelo de preço rígido, meio esquisito, né? Mas a ideia é o seguinte, a taxa de juros que importa para o investimento é a taxa real, que seria a taxa nominal menos a expectativa de inflação. Se você joga a expectativa de inflação para cima, isso acaba funcionando como um deslocamento da IS, você vai ter mais investimento. O problema é como é que você faz isso. Então, o Krugman, num dos artigos que ele escreve no New York Times, ou foi no blog dele, eu não lembro exatamente onde foi, ele chegou a brincar que o Ben Bernanke era muito sério e que ele tinha que aparecer com uma camisa havaiana, com um cigarrinho estranho, para ver se o pessoal parava de confiar tanto nele. Só para vocês pegarem como é que isso sai do livro-texto e entra no debate e entra na discussão, na grande discussão que acontece nos países por conta da política monetária e política fiscal. Bom, aqui está um pouco o que aconteceu naquela época. Você vê que a taxa de desemprego estava subindo, né? Está aqui a taxa de desemprego e a taxa de juros estava ali perto do zero. Não houve uma explosão de inflação nos Estados Unidos. A inflação está aparecendo agora, mas é outro momento, é pandemia e tal, né? Na sequência da crise não teve. Mas também essa taxa de juros zero não estava afetando o desemprego estava alto. Então esse é um resuminho. Houve uma discussão muito intensa.
Bom, outro caso extremo que compromete a potência da política monetária ocorre quando bancos relutam em emprestar, o que leva a uma quebra do mecanismo de transmissão da política monetária. Talvez esse seja mais próximo do que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Então, o que está acontecendo agora é que os bancos não querem emprestar o dinheiro. Eles estão com medo. Talvez eles fizeram empréstimo, por isso que eu digo, parece mais 2008, né? Muito empréstimo ruim, os bancos tomaram muito calote, eles tomaram um prejuízo muito grande, agora eles estão receando emprestar dinheiro. Se isso acontece, você quebra todo o mecanismo. Por quê? Você tem a redução de juros, joia, lá no mercado de ativos, no mercado monetário e financeiro isso aconteceu, a demanda por investimento aparece, mas os bancos não estão emprestando. E se os bancos não estão emprestando, o investimento não acontece. Então o empresário quer investir, o empresário chega lá e diz, eu quero fazer uma expansão, mas o banco diz, eu não empresto esse dinheiro. Então isso também quebra aquele mecanismo de transmissão da política monetária, e quando isso acontece, a política monetária perde força para tirar a economia de uma recessão. Esse tipo de situação pode ocorrer após uma série de empréstimos ruins, foi o que aconteceu em 2008, e com medo de novas perdas, os bancos preferem comprar títulos do governo. Essa discussão é interessante, ela chega no Brasil, mas chega no Brasil com uma pitada de um tempero que lá nos Estados Unidos não tem, mas aqui tem, que são os bancos públicos. Então aqui no Brasil nós temos o BNDES, que é o grande banco de financiamento do investimento e que ele é um banco público, né? Todo do governo. A Caixa Econômica, que é o grande banco, é um grande banco que chega nas pessoas, é o grande financiador da parte de construção civil, que é parte do investimento e que também é do governo. E tem o Banco do Brasil, que é misto, não é só do governo, mas eu financio o setor agrícola e também é um dos grandes bancos do país. Então veio a discussão. Ora, se o problema é que a política... Aqui não dá para falar em política monetária, porque aqui, no primeiro momento, a juros até subiu. O Meirelles foi lá e não quis correr risco de inflação, subiu os juros, depois ajustou. Mas, se os bancos não querem emprestar, os bancos públicos podem entrar nisso. E foi nesse espírito que o BNDES começou a aumentar muito os desembolsos dele nessa perspectiva. Olha, eu vou emprestar porque os bancos não querem. Então, houve muita discussão, teve gente que achou que a ideia foi boa, teve gente que achou que a ideia foi ruim. No primeiro momento, realmente a crise de 2008 não pegou o Brasil com tanta força, o que fez com que o pessoal que defendeu a política dissesse, olha, viu como foi uma boa ideia. Bom, do outro lado, e aí, eu digo assim, uma coisa estou falando aqui o que diz os modelos e tal, agora tem a minha leitura, eu sou um economista, eu tento participar desses debates, nem que marginalmente, eu achei que não foi uma boa ideia, né? Então eu estava dizendo, olha, mas isso vai dar problema lá na frente. Quando deu problema lá na frente, aí foi nossa vez de dizer, tá vendo? A gente disse que ia dar problema lá na frente. Então fica a questão, né? Mas tem uma justificativa, tem uma lógica, entendeu? Tem uma lógica, claro, você pode discordar, você pode concordar, e à medida que vocês forem amadurecendo, e conhecendo os modelos e aprofundando, estudando o macro, vocês vão desenvolvendo a leitura de vocês, né? Então isso é normal, é um processo de aprendizado. Aqui vocês estão começando, é o primeiro curso de macro que vocês estão fazendo, mas isso vai evoluindo e é o que acontece com todo macroeconomista. Então aqui é outro mecanismo. E, de novo, o gráfico não conta essa história, né? Por isso que é preciso entrar no mecanismo para entender o que está acontecendo, para depois você não ficar perdido, porque confiou no gráfico e não olhou o que estava acontecendo por trás. Bom, tem um extremo oposto agora. O extremo oposto ao caso onde a LM é horizontal está o caso onde a demanda por moeda não responde aos juros. Não responde aos juros. Simplesmente a demanda por moeda não é que o caso da armadilha da liquidez que é diferente. É assim, pode jogar que as pessoas, àquela taxa de juros, as pessoas vão reter quanta moeda o Banco Central jogar. Aqui simplesmente não há uma relação moeda e juros. E aí, como não tem essa relação, a LM fica vertical. Então, no exemplo linear que nós estudamos, a LM é KY menos HI. O que é a LM não responder aos juros? É H igual a zero. Eu tenho H igual a zero. Se H é igual a zero, eu tenho uma relação única entre Y e M. Então, esse M determina Y e passa a ser vertical. Então, vai ter um único nível de renda,
para cada valor de M sobre P. Aqui, desculpe, faltou o barra no frac, aí em vez de ficar M sobre P, ficou esse frac MP, coisa do TEC, do LaTeX. Bom, com H igual a 0, aqui já foi erro meu, os dois foram barra, mas aqui engoliu o R. Com H igual a 0, temos que MP igual a KY, né? Com H igual a 0, MP igual a KY. Arrumando os termos, 1K, 1 sobre KM igual a PY, né? Só passando para cá e para cá, só para que a gente comece a lembrar de um velho conhecido nosso, que vocês devem ter visto em Introdução à Economia, que nós vimos na primeira unidade, que é aquela ideia de que o produto nominal é determinado por M e uma constante. Ora, isso é até teoria quantitativa. Se você faz V, né, K é constante. Se você faz V igual a 1 sobre K, V é uma constante, eu tenho MV igual a PY. Então, esse caso em que a demanda por moeda não é sensível à taxa de juros, o Hzinho é 0, na realidade é a teoria quantitativa da moeda. É a teoria quantitativa da moeda. Por isso, por essa razão, esse caso às vezes é chamado de caso clássico. Né? Ele é chamado de caso clássico porque ele remete à teoria quantitativa da moeda. No caso clássico, com LM vertical, a política fiscal não afeta Y. Então nós temos dois extremos. A armadilha da liquidez. A política fiscal tem muito efeito em Y. Nós vamos discutir isso lá na frente. Caso clássico, a política fiscal não afeta Y. Por quê? Porque o Y já está preso. A LM é vertical. Visualizem o gráfico com a LM vertical. Tentem visualizar o gráfico com a LM. Aqui. Vamos voltar aqui para o gráfico. Eu tenho ele aqui. Aqui. Botem uma LM vertical. Se a LM é vertical, se ela está aqui vertical, pode deslocar IS. O Y está fixo. Então, tudo que a política fiscal vai fazer é afetar a taxa de juros. Tudo que ela vai fazer. Então, se você faz uma expansão fiscal, né, se a LM é uma reta, né, suponha que a LM é uma reta, você está deslocando a IS para a direita, o Y continua o mesmo, mas está aumentando a taxa de juros. Então, mais um motivo para associar o pensamento clássico, que costuma ser muito desconfiado de política fiscal. Então, o pessoal nessa tradição costuma olhar a política fiscal com muita desconfiança, né? Já o pessoal mais keynesiano costuma olhar a política fiscal com mais empolgação. Então, não é à toa que o caso mais associado a Keynes, a armadilha da liquidez, a LM horizontal, a política fiscal vai dar show. De novo, botem a LM horizontal naquele gráfico, que vocês vão ver que o deslocamento da IS tem um impacto grande sobre o produto, sem afetar a taxa de juros. Show de bola. E na outra ponta, a IS só afeta a taxa de juros e não afeta o produto. Então, se o governo resolve fazer uma política de aumento de gasto, tudo que ele vai conseguir é elevar a taxa de juros. Então, sutilezas da macroeconomia que aparecem nesses modelos, né? Então, no fundo, a demanda, a sensibilidade da demanda de moeda da demanda por moeda à taxa de juros tem um papel fundamental quando você quer contar a história da política fiscal. Então, no caso clássico, LM vertical, a política fiscal não estava aqui. Agora, então, nós já temos esse lado da LM. Vamos falar agora da política fiscal, propriamente dita. Vamos botar a lupa na política fiscal. Ela envolve alterações em G, TR e OT, e OTzinho, que são as variáveis que afetam diretamente a IS, né? Quer dizer, o efeito delas, elas não aparecem na LM, elas vão para IS. Para uma dada taxa de juros, um aumento em G aumenta a demanda agregada, que leva a um aumento de alfa G, delta G no produto. Isso se a taxa de juros for fixa, que é o modelo de 2 vídeos atrás, né? O modelo keynesiano simplificado, onde a taxa de o investimento é fixo, que equivale a pensar uma taxa de juros fixa. Então é isso que acontece. Quer dizer, o primeiro efeito do aumento de gasto é levar o aumento da demanda agregada na proporção do multiplicador, que é esse alfa G. Se você não lembra disso, volta 2 vídeos, volta lá, porque isso é uma coisa que você tem que ter em mente para entender esse capítulo. O que ocorre quando a taxa de juros não está fixa? Que é o caso que nós temos agora. Nós temos um caso agora onde a taxa de juros está se ajustando. Bom, considere que a economia está no ponto de equilíbrio E que ocorre um aumento em G. Então, a mesma história que nós fizemos com a LM. Considera que a economia está equilibrada, o mercado de bens e serviços está equilibrado, o mercado monetário está equilibrado, a interseção da ISLM é um ponto a economia está lá, está tudo direitinho.
Aí o governo aumenta G, ou TR, ou KTzinho, ou seja, ele faz uma política fiscal expansiva. Se for TR, se for TR, lembrem que o multiplicador fica um pouquinho diferente. Então aqui é para o G, aquele alfa G ali fica para o G, né? Tem que descontar o Czinho. O aumento em G leva o mercado de bens e serviços a um novo equilíbrio num ponto E'. Depois eu mostro o gráfico, mas vamos pensando o que está acontecendo. Então o mercado de bens e serviços agora ele quer ir para um outro equilíbrio, porque tem mais demanda, né, multiplicador e tal. O mercado de bens e serviços quer ir para esse equilíbrio. Acontece que nesse ponto o mercado de moeda não está equilibrado. Então o mercado de bens e serviços ele quer ir para um equilíbrio, que ele está equilibrado, com mais produto, só que o mercado de moedas não está equilibrado. Por quê? Porque esse aumento da renda leva a um aumento da demanda por moeda. Demanda por moeda depende da renda e da taxa de juros. Então, há um aumento da demanda por moeda. Mas a oferta de moeda está fixa. A política aqui é fiscal, a política monetária está quieta, está parada. Então, o que acontece? Não tem equilíbrio lá mais. O equilíbrio morreu, a demanda está maior do que a oferta. Como é que vai ajustar o mercado de moeda? Com a subida dos juros. Com a subida dos juros. As pessoas estão querendo mais moeda do que tem. Então, os juros, que pode ser visto como o preço da moeda, ele acaba subindo. E a economia vai para um novo equilíbrio, digamos, duas linhas, e aí sim, com o equilíbrio do mercado monetário e do mercado de bens e serviços. Mas há uma elevação da taxa de juros. Ora, nesse ponto duas linhas, o produto é menor do que seria se fosse o E'. Porém, é maior do que em E. Por que esse produto é menor do que seria no duas linhas? Porque a taxa de juros subiu. E a subida da taxa de juros amortece uma parte do aumento da demanda agregada inicial por meio da queda do investimento. Então, esse aumento da taxa de juros vai derrubando o investimento e aí faz com que o efeito seja menor do que seria se os juros ficassem constantes. Então, está aqui a gente contando a historinha, né? O deslocamento da IS, a política fiscal, está aqui. Ela dá um original que seria de alfa G, delta G barra, que é o deslocamento original associado à política fiscal, a uma dada taxa de juros. Então, o mercado de bens e serviços quer vir para cá. O mercado de bens e serviços ele quer vir para esse ponto aqui. Só que, nesse ponto aqui, o mercado de bens e serviços está equilibrado, ele está na IS, mas o mercado monetário não está, porque ele não está na LM. Aí alguém pode perguntar, e se o Banco Central puxar a LM para cá? Se o Banco Central fizer uma expansão monetária? Guardem essa pergunta. A pergunta é boa. Mas guardem a pergunta, porque depois nós vamos falar da combinação das políticas. Aqui nós estamos só olhando uma política e depois outra, depois a gente avança nessa questão. Então o Banco Central não fez nada. O Banco Central, o Gustavo Franco, né, quer dizer, o Meirelles, eles não estão aí para fazer graça, entendeu? O governo quer empurrar, mas eles estão focados na política monetária. Então o Banco Central ficou quieto, essa taxa, esse excesso de demanda que vai aparecer no mercado monetário por conta do aumento de Y eleva a taxa de juros, a economia vem para cá agora. Esse ponto aqui é maior, né? A renda, o Y0 aqui, linha, é maior do que o Y0, mas é menor do que esse ponto, que seria exatamente por esse efeito dos juros no investimento. O nome disso chama efeito deslocamento, do inglês crowding out. Então, alguns livros, mesmo em português, usam a expressão crowding out e outros falam de deslocamento, né? O efeito deslocamento ele ocorre quando a política fiscal expansionista aumenta as taxas de juros, reduzindo assim o gasto privado, em especial o investimento. Claro que pode ter um efeito no consumo, nós já falamos sobre isso, mas aqui no nosso modelo nós pensamos muito em investimento. Por que o deslocamento, né, o termo crowding out talvez até pegue melhor a ideia, né, de encher e expulsa. É como se o gasto público estivesse expulsando o gasto privado. É como se o gasto do governo, como o governo está gastando mais, a quantidade de recursos está lá, então tem mais briga por recurso, o juros sobe e expulsa um pedaço do gasto privado. Esse efeito vai ser tanto maior quanto maior for o efeito lá do mercado monetário que cai no investimento, tá certo? É isso que acontece. Então, quando a LM é horizontal, que é a armadilha da liquidez,
não tem efeito de deslocamento e a política fiscal tem potência máxima. Volta aqui, imagina que a LM fosse horizontal, né? Puxa a LM para cá. Ora, se a LM é horizontal, a taxa de juros fica onde está. Então, lá no modelo, por isso que eu falei lá, que na armadilha da liquidez a política fiscal tem potência máxima, porque ela não tem efeito de deslocamento. Quando a LM vertical, caso clássico, o efeito de deslocamento é completo e a política fiscal não afeta o produto. Então, é como se todo o aumento do gasto público fosse compensado pela queda do gasto privado. E aí a política fiscal não afeta o produto, só afeta a taxa de juros. Né? Então, você tem o modelo ISLM consegue captar essas duas possibilidades como casos extremos, mas ele consegue captar, né? O caso armadilha da liquidez, mais próximo das ideias de Keynes, e o caso clássico, mais próximo da teoria quantitativa e da economia clássica. E aí a política fiscal tem esse efeito forte. Então está aqui o que está acontecendo, né? Com a LM vertical. Com a LM vertical, o deslocamento da IS não afeta Y0, e está acontecendo porque a queda do investimento compensa todo o efeito de ganho da demanda agregada do governo é compensado pela queda do investimento, ficando então só a taxa de juros mais alta. Então são os dois extremos do modelo ISLM. São dois casos importantes, são dois casos interessantes. Então a inclinação da LM conta um pouco dessa história. Bom, eu estou com 40 minutos, então vou parar agora, porque aí no próximo eu começo exatamente nessa questão de como o BC pode entrar em campo para evitar o efeito de deslocamento. Né? Então eu começo no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.